Amém? Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Ontem à noite, irmãos, e hoje de manhã, nós estivemos ali em Jataí, ministrando lá na igreja Ministério Ouvir e Crer, lá pastoreado pelo pastor Kennedy. E foi uma bênção. Nós fizemos um seminário de missões lá, e foram duas ministrações, uma ontem à noite e outra hoje de manhã. E tinha um bom grupo, e foi assim maravilhoso, irmãos, ver o que o Senhor tem feito nesses lugares, nessas igrejas, com relação a um despertar para a obra missionária. E eu trago um abraço do pastor Kennedy para toda a igreja. E no dia 7 de setembro ele vai estar aqui ministrando aqui no domingo à noite. Ele e toda a família dele vão estar aqui conosco. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos meditar nessa palavra, irmãos, agora. O Senhor está lá falando conosco poderosamente. Amém? A palavra de Deus diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois disso, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si. Isso aqui, irmãos, é muito forte. Repete isso comigo: caindo em si. Mais uma vez, mais forte: caindo em si. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me pelo menos como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e voltou para o seu pai. E foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém, irmãos? História linda, né? A história do filho pródigo. Fecha os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é perceptível aqui, Senhor Deus, nesse lugar. Obrigado porque os que estão aqui têm fome e sede de ouvir a tua palavra. E diante, Senhor Deus, dessa história tão linda, Senhor, uma história de reconciliação, de restauração,
Nós pedimos ao Teu Espírito Santo para que fale ao nosso coração agora. Muito além daquilo que essa história mostra aos nossos olhos. Que o Teu Espírito Santo a use para falar ao nosso coração. E em nome de Jesus, que haja no nosso coração um desejo de jamais abandonar a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Essa é uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta, irmãos. É uma história de restauração. A história do filho pródigo é uma história de reconciliação. E é interessante porque tem pouco tempo que eu vim saber o que era pródigo. A palavra pródigo. Tem pouco tempo. Tem tipo assim, mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, 1 ano talvez. Eu vim saber o que significa a palavra pródigo. Alguém aqui sabe o que significa a palavra pródigo? Ninguém sabe? O Rafael sabe. O que significa, Rafael? Não é para você falar, não. Você sabe? Ele sabe. Alguém mais sabe o que significa a palavra pródigo? Mas pouca gente, né? Acho que quase ninguém. Só tem um aqui que sabe. Já sabe, né? O Joás é pastor, tem que saber, é obrigação dele. A palavra pródigo, irmão, significa gastador. Pródigo significa gastador. Por quê? Ele gastou tudo o que ele tinha. É a herança que ele recebeu do pai dele. Mas vamos meditar, irmãos, assim, na profundidade dessa palavra. Essa história é linda demais. E você entende muito bem essa história e coisas profundas que estão contidas nesse ensinamento do Senhor, quando você lê as 2 outras parábolas anteriores a essa. Tem mais 2 parábolas antes dessa que o Senhor Jesus contou. Ele vinha contando, e essa parábola do filho pródigo, ela faz parte dessas 3 que Jesus contou, sempre sobre reconciliação. A primeira parábola é da ovelha perdida. E Jesus conta a história que um pastor, ele foi fazer a contagem da ovelha, ele tinha 100, mas contou 99. Então, ele falou, uma sumiu, não voltou para o pasto, não voltou para o aprisco. Então ele deixa as 99 ali e sai, vai procurar a ovelha que estava perdida. E ele encontra a ovelha. A palavra de Deus não diz quanto tempo ele levou para encontrar a ovelha, mas ele encontrou e voltou. E quando ele voltou com a ovelha, ele fez uma grande festa. O pastor foi atrás da ovelha. Repete isso comigo. O pastor foi atrás da ovelha. Repete assim comigo. A ovelha se perdeu e o pastor foi atrás dela. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Jesus conta a história de uma mulher que tinha algumas dracmas e uma delas se perdeu. E a Bíblia diz que ela fechou a casa e começou a varrer a casa inteira atrás da dracma que havia se perdido. E você pode imaginar, ela levantou móveis, ela abriu a despensa, procurou, tirou tudo para fora. Enfim, irmãos, ela procurou essa dracma perdida até encontrar, e ela encontrou a dracma que havia se perdido. E o texto diz que quando ela encontrou, ela chamou as vizinhas dela e foi celebrar. Ela deu uma grande festa, porque havia encontrado aquilo que ela tinha perdido e que tinha muito valor para ela. Repete assim comigo. A mulher foi atrás da dracma perdida. Bem forte agora, irmãos, porque isso é importante para você entender a profundidade dessa história do filho pródigo. Bem forte, repete assim comigo. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher foi atrás da dracma. E agora nós chegamos na história do filho pródigo. Esse menino, irmãos, que era um jovem, ele estava na casa do pai. E o pai tinha uma propriedade, o pai tinha bens, o pai tinha uma fazenda, vamos dizer assim, talvez até interessante. E ele sendo criado ali junto com o seu pai e com o seu outro irmão. Mas chega um momento, irmãos, que ele simplesmente começa
a perceber uma mudança no coração dele. Ele talvez começou, irmãos, a desejar uma independência do pai. Ele talvez começou a desejar não estar mais totalmente dependente do seu pai. E ele toma a primeira decisão que mostra aquilo que estava acontecendo no coração dele. Ele chega para o pai e ele diz assim: pai, eu quero a minha parte na herança. E eu tenho certeza, irmãos, porque o pai não era jovem, o pai já era bem mais vivido. E talvez o pai começa a perceber o que estava se passando no coração do filho. É estranho pedir a herança antes que o pai chegue perto da morte. Esse pai não estava perto da morte. É estranho. E talvez, irmãos, o pai simplesmente se calou. A Bíblia não fala, eu só imagino, mas como todo pai, o coração começou a doer por causa dessa reação do filho. Ele via que talvez alguma coisa não estava bem. E ele reparte a herança. Ele reparte a herança que cabia aos filhos. Reparte metade para um, metade para outro. E a vida vai se seguindo ali. Agora, esse filho, ele já não era mais totalmente dependente do pai. Ele agora já tinha uma independência. Talvez ele passou vivendo na mesma casa, na mesma propriedade, mas agora ele tinha as coisas dele. E ele começou a administrar as coisas dele. Começou a administrar e fazer as coisas do jeito que ele queria. Um belo dia, ele chega para o pai e dá uma notícia que eu tenho certeza que o coração do pai se rasgou de cima a embaixo naquele momento. Ele chega para o pai e diz: não vou mais viver com o senhor. Vou pegar as minhas coisas e vou embora. Aqui você começa a ver a diferença que há entre essas três parábolas. Porque o pai não impediu que o filho fosse embora. Ele não impediu que o filho fosse embora, irmãos, mesmo não concordando de forma alguma com a decisão do filho. Não é normal isso. Um filho sai de casa quando se casa. E talvez ali naquele momento, imagina ali o pai sentado com ele ali: meu filho, mas não está certo isso, você não pode sair, você não se casou ainda, eu já dividi a herança com você, pai, não quero nem saber, eu quero seguir a minha vida. E talvez, irmãos, ali o pai com lágrimas, com dor no coração, sabendo que era uma decisão errada, vê o filho partir e permite que o filho parta. Olha para mim, irmãos. Essa noite talvez algo que nós devemos aprender e precisamos entender, que a maior característica do amor é a liberdade. Repita isso comigo: a maior característica do amor. Não, mais forte, com mais intensidade. Walter, faz favor. Desliga ali para mim, então diminui mais porque eu estou com frio, tá? Bem mais forte. A maior característica do amor é a liberdade. Repete assim comigo: amor é liberdade. O amor, ele dá liberdade. O amor, ele não prende, mas ele libera. É assim que Deus nos trata. O Senhor Jesus, ele não obriga você a pertencer a Ele, apesar de ter morrido por você, apesar de, sendo Deus, se humilhar e assumir a forma de homem. Pensa para um Deus incorruptível, que nunca experimentou pecado, que nunca experimentou qualquer tipo de corruptibilidade, largar toda a sua glória e se materializar, se encarnar num corpo de um homem, daquilo que ele tinha criado, e ali viver como nós vivemos, sentir o que nós sentimos,
ser tentado nas coisas que nós somos tentados. Lá em Hebreus diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus não caiu no pecado. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Mas isso para o Senhor Jesus foi uma humilhação. E ali ele completou a obra até o fim. E qual era o fim? Morrer pelos nossos pecados, pendurado numa cruz. E ele morreu. Morreu, ressuscitou. Os seus pecados foram perdoados, os seus pecados estão perdoados. Mas agora é necessário que você aceite esse sacrifício que o Senhor fez por você. É necessário que você receba isso no seu coração. É necessário que você não só creia, mas receba, aceite e queira viver como um filho de Deus, tendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, querido? Só que mesmo assim, Ele não obriga você. Porque Ele te ama. E a maior característica do amor é a liberdade. O amor não põe julgo nas pessoas. O amor, ele não exige nada em troca. Leia 1 Coríntios capítulo 13. O amor, ele não exige nada em troca. O amor, ele não espera nada em troca. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Mas o amor, querido, ele provê, entre outras coisas, liberdade para que a escolha esteja com você. E se você escolher por livre e espontânea vontade estar na casa do Pai, permanecer na casa do Pai e ficar na casa do Pai, o Pai vai te aceitar como filho, mas você sempre terá liberdade. Engana-se você, se você acha que você é obrigado a estar na casa do Pai. Você não é obrigado. Eu não sou obrigado a estar na casa do Pai. Eu estou na casa do Pai porque escolhi estar na casa do Pai. E eu tenho toda a liberdade para ir embora. Só que eu não vou embora, porque a casa do Pai é o lugar aonde eu quero estar. E talvez, irmãos, a maior resposta diante dessa liberdade que o Pai me dá é eu chegar diante do Pai e dizer para Ele assim: Pai, fura as minhas orelhas na porta da tua casa. Glória a Deus. Deixa eu te explicar o que significa isso. Quando uma pessoa era entregue como escravo para um senhor, ela tinha que servir aquele senhor por um determinado tempo. Isso está ensinado lá no livro de Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai ver isso. Isso era lei. E tinha um tempo determinado para aquela pessoa servir como escravo. E a Bíblia diz que ali, quando terminasse o tempo daquela pessoa de servir como escravo, ela podia ir embora. Ela podia juntar suas coisas e ir embora. Já cumpriu o tempo da escravidão dela. É interessante isso, né? Mas havia algo, irmãos, que essa pessoa podia fazer se ela quisesse ficar. Se ela quisesse ficar na casa do seu Senhor, talvez porque amasse o seu Senhor, e talvez porque o seu Senhor não tratasse ele como um escravo. Se ela quisesse ficar, ela chegava para o Senhor e dizia: eu não quero ir embora, eu quero ficar e eu quero viver aqui para o resto da minha vida. Então a Bíblia diz que aquele Senhor deveria pegar aquela pessoa que por livre e espontânea vontade escolheu ficar na casa do seu Senhor. Então o Senhor pegava aquela pessoa, ia no umbral da casa, não sei como, né? Colocava a orelha dele e fazia um furo na orelha. E aí ele se virava, colocava no umbral e fazia um outro furo na orelha. Isso significava que aquela pessoa que teve a orelha furada, ela pertence para sempre ao seu Senhor. Esse é o escravo da orelha furada. Por isso que eu digo que a maior resposta que nós podemos dar
a essa liberdade que nós temos, é poder pegar essa liberdade e entregar de volta ao Senhor e dizer assim: Senhor, fura as minhas orelhas da porta da tua casa, pois eu agora pertenço para sempre ao Senhor. Aleluia. Mas isso é se você quiser. Você não é obrigado a isso. Porque a maior característica do amor é a liberdade, e você jamais será obrigado a fazer isso. Sabe o que mais alegra o coração de um pai? É saber que o filho está com ele, não por causa dos bens que ele vai herdar, mas é saber que o filho está com ele, porque o filho o ama profundamente. Essa é a maior alegria do pai. E esse pai agora deixa o filho embora. E o filho vai viver a vida dele para lá. E talvez, irmãos, esse pai, ele chorou abundantemente. Que pai, irmãos, eu não posso me imaginar numa situação dessa, vendo um filho meu partir. Não posso me imaginar numa situação dessa. Meu Deus, quem vai cuidar, quem vai aconselhar, sabe, quem vai proteger, enfim, quem vai tratar bem. Eu não sei, irmãos, ele foi embora e talvez, irmãos, a esperança que havia no coração daquele pai era de que um dia aquele filho voltasse. E você tem uma pista disso quando você lê essa história, porque o texto ali diz que quando o filho voltou, o pai enxergou e avistou ele de longe. De longe, o pai viu: é meu filho que está voltando. Então você pode imaginar, não custa nada a gente fazer isso, e nem é pecado a gente fazer isso. Você pode imaginar, irmãos, que talvez todas as tardes, ou todas as manhãs, aquele pai saía na porta da fazenda, da propriedade, e tentava olhar o mais longe que ele conseguisse, para ver se o filho estava voltando. Agora, algo interessante, irmãos. O pai não vai atrás do filho. Pensa nisso. Jesus conta 3 parábolas. A da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha. A da dracma perdida, a mulher vai atrás da dracma, procura até achar. Mas a parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho. Repete comigo: o pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da dracma, mas o pai não vai atrás do filho. Por que o pai não vai atrás do filho? Sabe por quê, querido? Presta muita atenção nisso. Porque toda revelação da verdade, ela te traz uma responsabilidade, e a escolha sempre vai ser sua. Você tem uma responsabilidade com aquilo que foi revelado da parte do Senhor na sua vida. Você tem uma responsabilidade com aquilo que Jesus já fez na sua vida depois que você o recebeu como Senhor e Salvador. A revelação de Deus para você, às vezes você pensa: eu não tenho revelação de Deus. Claro que você tem revelação de Deus. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se um dia você creu no Senhor e entregou a sua vida para Ele, há uma revelação dentro de você. Que revelação? A de que Jesus é o Filho de Deus, morreu pelos seus pecados e só há vida eterna em Jesus. Essa é a maior revelação que um ser humano pode ter. Glórias a Deus, irmãos. A maior revelação que alguém pode ter. Nós podemos receber aqui na igreja, irmãos, profetas, homens de Deus de qualquer parte do mundo, mas eles nunca vão trazer uma revelação que seja igual a essa. Qual revelação, pastor? A de que Jesus é o Filho de Deus, morreu pelos meus pecados, ressuscitou pela vida eterna, para a minha vida eterna, e só há vida em Jesus. Essa é a maior revelação. O Senhor já me deu várias revelações, irmãos.
revelações profundas sobre a palavra, revelações profundas sobre a nossa união com o Senhor Jesus Cristo, revelações profundas sobre a lei do pecado e da morte, a lei do espírito e da vida. Eu ministrei agora, antes de nós entrarmos em recesso no discipulado, eu ministrei, estávamos estudando sobre Romanos ali, do capítulo 1 até o capítulo 8, e ali o foco do estudo é sobre a lei do pecado e da morte, e a lei do espírito da vida. Irmãos, ali é muito profundo o que o Senhor Jesus me mostrou, mas ela não chega, essa revelação não chega nem aos pés da maior revelação que alguém pode ter: Jesus é o Filho de Deus. E essa revelação, querido, ela traz uma responsabilidade para você. Você que recebeu o Senhor e veio para a casa do Pai, há agora uma responsabilidade sobre a sua vida que você não pode ignorar. Você conhece a verdade, você sabe da verdade, você sabe sobre pecado, sobre justiça, sobre juízo. Em João no capítulo 14, o Senhor Jesus diz: mas quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará a toda a verdade e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos disso, sim ou não, irmãos? Todo que recebe o Senhor Jesus é porque é convencido por essa revelação, e isso te traz uma responsabilidade. Não há nada mais que você precise saber, presta atenção nisso. Não há nada mais que você precise saber para ter que escolher permanecer na casa do Pai. Por isso que o Pai não vai atrás do Filho, porque o Filho sabia de tudo. O Filho já teve um relacionamento com o Pai. Ele foi muito profundo com o Pai, ao ponto de se tornar herdeiro dele. Cuidou das coisas do Pai, recebeu do Pai, recebeu amor, recebeu carinho, recebeu cuidado. Mas chega um momento da vida dele em que talvez, querido, ele deixou de vigiar e começou a entrar no coração dele algumas coisas que antes ele não permitia entrar. E então ele toma a fatídica decisão: vou embora viver minha vida. E o Pai deixa ele ir embora. Não porque o Pai não ama, não porque o Pai, ele pensou assim: ele vai ver, você vai ver, seu safado, você vai ver o que é sair daqui da minha casa, você vai ver lá no mundo que o diabo vai pegar você, e aí você vai voltar correndo para mim. Irmão, não é nada disso, pelo amor de Deus. O Pai não é assim, irmãos. O Pai se cala porque respeita a sua liberdade. E nunca vai deixar de amar você onde quer que você tenha ido. Nunca vai deixar de amar você. Quando o filho sai de casa, o Pai, irmão, não deixa de amá-lo. O Pai não deixa de esperar por ele. O Pai não deixa de desejar que ele volte. O Pai não deixa, porque o Pai ama e vai amar para sempre. O amor do Pai não acaba. E enquanto existir amor no coração do Pai, e sempre vai existir, Ele sempre vai respeitar a sua liberdade. Ele não quer você obrigado, com jugo, com medo. Eu vou para Deus porque eu estou com medo, é a minha única saída. Não, Ele não quer isso. Ele não quer você porque você tem carro para ofertar para a igreja, porque você tem dinheiro para ofertar para a igreja. Ele não quer você porque você tem uma habilidade incrível para cantar ou tocar na equipe de louvor, ou porque você tem uma habilidade incrível para lidar com as pessoas e você poderia muito bem ser usado no ministério de evangelismo. Ele não quer você por causa disso. Ele quer você porque Ele te ama. E tudo o que Ele quer ter é o seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração, Ele vai ter tudo da sua vida. Abre comigo aqui em Hebreus. Capítulo 2.
Hebreus capítulo 2, versículo 1. Olha o que o texto diz, ele diz assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjo provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. E o Senhor Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Olha outro texto aqui. Capítulo 3, versículo 12 de Hebreus. Hebreus 3, 12. Olha isso aqui, irmãos. Ele diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha para mim, irmãos. Talvez o que aconteceu no coração daquele rapaz é que começou a entrar no coração dele algumas coisas que antes ele não permitia. E talvez, irmãos, enganos, amizades, coisas que não foram resolvidas, às vezes decepções, porque talvez ali na casa do pai, com certeza o pai errava com ele, como todo pai erra. Nenhum pai é perfeito. Tem algum pai perfeito aqui? Eu vou abaixar a mão porque eu não sou perfeito. Eu erro. O Jair erra na educação das crianças. Sim ou não, Jair? A gente erra. Nós cometemos erros. Mãe comete erro. Mas nós podemos reconhecer os nossos erros para os nossos filhos e pedir perdão. Sim ou não, irmãos? Sem jamais abrir mão da nossa autoridade como pai. Mas talvez, irmãos, algumas decepções foram entrando no coração dele. E ao invés de perdoar, ele guardou mágoa. Talvez, irmãos, coisas familiares foram entrando no coração. Ou talvez nada disso, irmãos, mas simplesmente um desejo de conhecer o que estava lá fora. Um desejo de ver o que estava lá fora, irmãos. E então o coração dele começou a se endurecer. É interessante que esse texto, irmãos, esses dois textos que lemos aqui em Hebreus, ele nos alerta por causa disso. Olha aqui em 3,12, ele diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Olha aqui o capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Irmãos, olha para mim, para cair basta estar em pé. Então, se você está de pé, querido, se você está na casa do Pai, não permita que entre no seu coração nada que possa afastar você de Deus, nada que possa afastar você da casa do Pai. Não permita mágoas no seu coração. Resolva as frustrações, resolva as decepções. Não aceite julgo sobre a sua vida. Olha o que eu estou falando, não aceite julgo sobre a sua vida.
Não aceite julgo sobre a sua vida. Ninguém consegue viver com julgo sobre a sua vida, com cobrança sobre a sua vida. Resolva a situação. Resolva. Se guarde do pecado. Não deseje o que está lá fora, porque o que está lá fora, querido, é só morte e destruição. E talvez, irmãos, quando nós começamos a desejar o que está lá fora, talvez, irmãos, quando nós começamos a pensar, e se eu estivesse lá fora? Talvez, irmãos, o diabo, ele faz algumas propostas, e que são até interessantes. Por exemplo, quando Moisés estava tirando os israelitas do Egito, estava falando com Faraó: deixa o meu povo ir, porque o meu povo vai prestar culto para Deus. Então, quando o Faraó se endurece, preste atenção nisso aqui, e Deus, através de Moisés, começa a mandar as pragas. E começa a mandar aquelas pragas no Egito. O coração de Faraó vai se quebrantando. Então o Faraó começa a fazer algumas propostas. Ele diz assim: faz o seguinte, Moisés, pega o seu povo, mas só os homens, e vai, vocês adorem lá, e depois vocês voltam. Olha a proposta, deixa a família para trás. Moisés fala assim, ó: não, somos nós e a nossa família. Aí Faraó fala assim: não, Moisés, então faz o seguinte, vocês podem ir, mas deixa as ovelhas, deixa o boi aqui, deixa os bois aqui, vocês não vão levar nada. Moisés olha para ele e fala assim, ó: não, nós, nossa família e tudo o que nós temos vai conosco. Querido, olha para mim, não negocie com o pecado, não negocie com a injustiça, não negocie com a corrupção, não aceite isso na sua vida. Olha a última proposta. Tá bom, Moisés, tá bom, vamos fazer o seguinte, nós somos amigos, você viveu aqui tantos anos, faz o seguinte, Deus não está em todo lugar? Olha a proposta, Deus não está em todo lugar? Vocês não precisam ir lá nesse monte Horebe para adorar Deus. Faz o seguinte, adora aqui no Egito. Adora aqui no Egito. Vocês podem adorar aqui, beleza, de boa. Moisés fala assim, ó: não. Nós vamos sair do Egito e vamos lá para adorarmos a Deus. Às vezes as propostas que chegam no seu coração é o seguinte: você está na casa do pai? Fica aí na casa do pai. Mas o que tem você curtir algumas coisas do mundo? Qual o problema? Você une o útil ao agradável. Você cultua a Deus e você pode viver a sua vida fora da igreja, ninguém vai saber de nada. O que é que tem? Qual é o problema disso? Faz assim comigo, ó. Diga assim: não, eu e a minha casa serviremos somente o Senhor. Aleluia. E durante o tempo que o filho estava longe, querido, algo me chama muita atenção no texto e traz responsabilidade para nós. Volta comigo para Lucas no capítulo 15. Lucas no capítulo 15, no versículo 24, aqui tem uma revelação. Para mim isso aqui é uma revelação. E o texto diz assim: quando o pai está ali comemorando e celebrando o retorno do filho, ele diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Olha para mim, irmãos. Enquanto o filho estava fora da casa do pai, ele estava morto. Meu irmão, só há vida em Jesus na casa do Pai. Você é livre para ir,
Você é livre para poder escolher aquilo que você quer. O Pai vai respeitar a sua decisão. E sabendo da verdade que você já sabe, que está dentro de você, Ele não vai atrás de você porque Ele vai respeitar você. No entanto, saiba que fora da casa do Pai não há vida, só há morte. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Que liberdade é essa que Deus dá? Deus poderia muito bem, irmãos, ter colocado algo no nosso coração que não permitisse a gente sair da casa do Pai. Não permitisse nunca. Mas Ele não quis isso. Ao invés de colocar isso no seu coração, Ele foi e colocou o livre-arbítrio no seu coração. A livre escolha. E mesmo indo para a morte, o Pai com lágrimas, não sendo essa a vontade dele, mas Ele deixa, Ele permite. Repete comigo, a maior característica do amor é a liberdade. Eu já pedi para que Jesus furasse as minhas 2 orelhas. Quantos escravos da orelha furada nós temos aqui essa noite? Eu não quero mais sair da casa do Pai. Mas agora a gente chega na parte mais linda. Porque aquele menino, irmãos, ele perdeu tudo que ele tinha, toda a herança do pai foi jogada fora. Gastou com prostitutas, gastou com bebidas, esbanjou tudo que tinha, não guardou, não fez reserva, não fez uma poupança, não ajuntou. E a palavra diz que veio uma grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. Foi trabalhar cuidando de porcos. E desejou comer a comida dos porcos, irmãos. Até que ele caiu em si. E ele pensou assim: gente, os empregados de meu pai têm o que comer. Estão seguros, os empregados de meu pai têm o que comer, estão seguros, estão supridos, e eu aqui. Então, irmãos, ele caindo em si, presta atenção nisso aqui, irmãos, não distrai não agora, isso aqui é importante. A palavra diz assim, que ele fala: irei até meu pai, voltarei a meu pai, e direi para ele: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados, eu quero ser um empregado seu agora, pai. E ele, eu ia dizer junta as coisas, mas ele não tinha nada, então ele pega o rumo da estrada e vai embora, com o coração quebrantado, sabendo que errou, reconhecendo que cometeu um erro, sem querer exigir nada de volta, mas simplesmente queria ser tratado como um empregado do pai. E talvez, irmãos, no caminho, pensa nisso, o que se passava no coração dele, irmãos. Será que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me aceitar de volta? Ou será que meu pai vai me ver de longe e falou: ponha-se daqui para fora? Talvez era isso que estava no coração dele, irmãos, achando que não seria acolhido. Mas, irmãos, a palavra diz que quando aquele pai avista aquele rapaz de longe, o pai corre para o abraçar e o abraça, irmãos. Irmãos, eu posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. O pai o abraça, irmãos. Ele estava sujo, fedendo cocô de porco, fedendo lavagem, mas o pai não deu um rala nele. O pai não falou: eu te avisei, eu avisei para você, e agora vou te pôr de castigo. O pai não fala nada disso. O pai simplesmente o acolhe, o recebe, o abraça e diz: meu filho voltou. E aí, irmãos, ele começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, me trata como um dos seus empregados. E o pai diz: cala a boca, menino, vem cá, troca uma roupa nele, põe um anel de novo no dedo dele, troca esses sapatos, dá um banho nele, vamos matar o novilho cevado, vamos fazer uma grande festa para ele, porque o meu filho voltou para casa.
O Pai aceita você, querido. É só você resolver voltar para a casa do Pai. Ele vai te receber, não vai te dar rala. Ele vai pegar, querido. Aqui, ó, aliança. Ele vai pôr de novo a aliança no seu dedo. Oh, Deus é lindo demais, irmãos. Deus é lindo demais, irmãos. Quem tem aliança aí? Quem tem aliança? Tira a aliança. Tira. Tira aí se conseguir. Quem não tem, finge que tem. Quem não tem, vai, em nome de Jesus, faz, isso é profético. Levanta assim todo mundo. Quem não tem, finge que tem, vai. Tira aí. O Pai pega. Olha aqui, ó. Olha aqui, irmãos. Eu sou filho de novo. Eu sou filho de novo. Olha aqui, irmãos. Ó. Olha aqui, ó. Colocou de novo, irmãos. Significa restauração da aliança. Restauração da aliança. Restauração da aliança. A aliança foi restaurada. A aliança foi restaurada. Agora, pois, já não há mais condenação para vós que estáis em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. É festa, irmãos. E a herança, pastor? A herança? Você duvida que o Pai deu de novo herança para ele, irmãos? Irmãos, quando volta, você vai receber tudo de volta do Pai. Só que dessa vez, eu tenho certeza que o filho olha para o pai e diz assim: Pai, não quero a sua herança. Eu quero o seu coração, meu Pai. Eu quero o seu amor, meu Pai. Agora a herança é legal. Até que dá. Mas eu só quero dizer, meu Pai, que eu quero o seu coração. E o pai diz para o filho: tens meu coração, meu filho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Há muita unção de Deus aqui nesse lugar, querido. Feche os seus olhos agora, irmãos. Vou entrar em tua casa, me chegar em tua presença, derramar minha vida, sou teu vaso, Senhor. Vou entrar em tua casa, me achegar em tua presença. Tu és meu amigo, tu és meu amigo, incomparável. Tu és, pois não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Eu posso te encontrar, eu posso te abraçar. Tu me amas como eu sou. Vou entrar em tua casa, me achegar em tua presença, derramar a minha vida, derramar minha vida,
sou teu vaso, Senhor. Eu vou entrar em tua casa, me achegar em tua presença. Tu és meu amigo, tu és meu amigo, incomparável. Tu és, bem forte agora. Pois não há ninguém como tu. Obrigado, Senhor, não há ninguém como tu. Eu posso te encontrar, posso te abraçar. Tu me amas como eu sou. Pois não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Posso te encontrar, posso te abraçar. Tu me amas como eu sou. Quero ser como criança, aleluia, te amar pelo que és. Olha só, voltar à inocência e acreditar em ti. Reconhece agora, ó. Mas às vezes sou levado. Esse aí é o filho pródigo, olha só. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Só vocês. Senhor, mais forte, só vocês. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Vamos lá agora, olha só. Abraça-me. Sinta-se abraçado pelo seu pai agora, querido. Por Deus, o seu pai. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Fecha seus olhos agora, querido. Você precisa selar essa aliança. Você precisa selar. Você precisa selar essa restauração. Sem culpa, sem acusação. Se você quer restaurar essa aliança com o Senhor, vem aqui na frente, eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Sem qualquer culpa, o Pai vai te receber, em nome de Jesus.
O Pai vai te receber e te abraçar, não importa o que aconteceu. Ele não está aqui para te julgar, Ele não está aqui para te condenar, Ele não está aqui, Ele só está aqui para te dar um abraço, para te receber. Ele não quer nem saber por onde você andou, Ele não quer nem saber aonde você esteve, Ele não vai te perguntar isso, porque na verdade Ele já sabe. Mas Ele só quer te abraçar agora, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E se você, nessa noite, quer ser o escravo da orelha furada, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Você quer dizer assim para o seu pai: olha, Senhor, eu não quero nunca mais. Eu não quero nunca mais sair da tua casa. Eu não quero nunca mais me afastar, Senhor. Fura as minhas orelhas nas portas da tua casa. Fura as minhas orelhas nas portas da tua casa. Vamos chegar bem para frente, o máximo que for possível. Não há um espírito de acusação aqui. Não há um espírito de acusação aqui. O espírito que está aqui operando agora é o espírito da reconciliação e da restauração. O espírito que está operando aqui é o espírito do Pai, o nosso Deus, que agora te abraça, querido. E você que está sendo reconciliado agora, você que está sendo restaurado agora, simplesmente sinta-se abraçado pelo Pai. E você agora, que está aqui para dizer para Jesus: Jesus, fura as minhas orelhas nas portas da tua casa. Então sinta-se agora, com muito carinho, com muito amor e com muita alegria, colocado agora nos umbrais da porta da casa do Pai. Sinta agora, porque Ele está pregando, Ele está pegando um instrumento que eu não sei o que é, e está com muito amor furando as suas orelhas agora. Ele está furando as suas orelhas agora dos dois lados. E você não sente dor, você não está sentindo dor, mas há uma vida incrível brotando de dentro de você. Há uma vida incrível agora, uma vida de Deus, um fluir de Deus incrível agora dentro de você. Algo que você nunca sentiu na sua vida, porque você está pegando agora a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, está entregando de volta para o Pai e dizendo: Pai, eu não quero mais isso, eu agora sou escravo das orelhas furadas. Oh Deus, oh Senhor, meu Pai, nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por aqueles que estão aqui, Senhor Deus, para se reconciliar com o Senhor, estão caindo em si, ou já caíram em si, e resolveram voltar para a casa do Pai. Eu oro, Senhor Deus, e te agradeço, porque sobre essas pessoas, Senhor, não há acusação. Não há nenhuma acusação, não há, Senhor, não há um espírito acusando e acusando. Não, Senhor, há agora o Espírito do Senhor que os abraça, os recebe e os acolhe agora. E diz: o meu filho voltou. O meu filho voltou. Eu oro, Senhor Deus, para que agora venha o Senhor com teu Espírito. Ah, Senhor. Senhor, isso é lindo demais, Senhor. Vem agora, meu Deus, com teu Espírito. Tira as roupas sujas agora, Senhor Deus. Vem agora com o sangue de Jesus e dá um banho gostoso, Senhor Deus, que não vai só tirar a sujeira exterior, mas vai tirar a sujeira interior, o pecado, a corrupção. Vai tirando tudo agora, meu Deus, em nome de Jesus.
Torna ele mais alvo, mais branco do que a neve agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus agora. Coloca vestes novas, Senhor Deus. Coloca vestes novas. Coloca, Senhor Deus, agora sandálias novas. Sandálias novas significa um novo caminhar, uma nova jornada, um novo tempo. O antigo já passou. Agora é novo, tudo é novo agora. Agora, Jesus, vem Jesus, e coloca o anel de volta, a aliança, Senhor Deus, no dedo. Selando agora, Senhor, selando agora essa restauração em nome de Jesus. Sele agora em nome de Jesus essa restauração, Senhor. Essa aliança agora, Deus. E agora, Senhor Deus, festeja, Senhor Deus, porque nós estamos nessa festa com o Senhor para festejar a volta, Senhor Deus, a volta dos nossos irmãos. E eu oro agora, Senhor Deus, por todos aqueles que estão aqui para entregar de volta para o Senhor o livre-arbítrio. Estão agora, Senhor Deus, pedindo ao Senhor: meu Deus, meu Pai, fura as minhas orelhas nas portas da tua casa. Pai, vem agora com teu Espírito e fura essas orelhas agora, Senhor, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que eles nunca mais se afastem, que eles nunca se afastem da casa do Pai, porque agora não pertencem mais a si mesmos, pertencem ao Senhor, para sempre, para todo sempre. Aleluia. Abraça-me, 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 abraça-me com os teus braços. Olha só que lindo. Com teus braços de amor, abraça-me. Senta-se abraçado agora, querido. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Vamos celebrar aplaudindo o Senhor Jesus? Vamos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todo mundo vai voltar feliz para casa hoje, amém, irmãos? Amém. Amém. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Deixa eu conhecer aqui. Temos um rapaz ali. Fica de pé, por favor.